Bom, então estamos aqui na nossa 18ª aula. Eu vou retomar aqui essa aberturazinha, porque deu um problema aqui na gravação, então vamos seguir juntos. Temos aí falado do Espírito Santo, né? Da aula passada inteira falamos sobre o Espírito Santo, os atributos, né? O fruto do Espírito. Tem muita coisa que a gente vai abordar nesses próximos dias. Vamos falamos aí um pouco já sobre a questão de que no Antigo Testamento, né, era o Espírito Santo era uma habitação de Deus com o homem, né, e Jesus solta aquela famosa frase, né, falando com os discípulos, dizendo, olha, o Espírito Santo está com vocês, e ele estará em vocês, né, dentro de vocês. Então, há essa diferenciação do antigo para o novo, né? O mover do Espírito. Esses dias eu escutei até uma mensagem, alguém falando sobre o ouvir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, mas puxando histórias do Antigo Testamento, né? E naquele tempo a gente tinha o Espírito Santo conosco, mas não em nós, dentro de nós. Não havia uma habitação e não havia também uma habitação permanente, né? Nós estudamos um pouco sobre isso na aula passada. É um diferencial, tá? Então, o Espírito Santo, a gente vai ainda estudar bastante coisa, estamos estudando, mas é importante entender uma coisa fundamental. Quanto mais eu tenho a consciência de que Deus habita dentro de mim, né? Tem Deus dentro de mim, eu não estou vazio, né? Como aquele filme que o cara fala, tem alguém dentro de mim, né? Eu me esqueci o nome do filme, mas eu não sei o que, insólita e tal, e na realidade é uma pessoa que foi micronizada e inserida dentro do organismo daquela outra. Então a pessoa, olha, tem alguém dentro de mim, né? E é essa realidade, tem um Deus dentro de nós, né? Tem o Espírito Santo, né, dentro de nós. Então, se eu não tomo consciência, não faço uso, ou seja, não usufruo dessa presença, se eu não dou espaço para essa presença, eu vou acabar vivendo muito pouco daquilo, dessa preciosidade extraordinária que nós temos nas nossas vidas. Não é por isso que o texto diz, né? Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser entristecido dentro de nós. Não restringais o Espírito, né? Ele pode ser restrito, ele pode ser limitado. Olha, entra na minha vida até aqui, depois daqui não. Esse quarto escuro aqui está trancado, eu não quero que você mexa nessa área. Ah, Deus pode me pedir qualquer coisa, menos isso, né? Então, a gente conhece essas histórias missionárias, né? Daquela pessoa que falou, Senhor, me manda para qualquer lugar, menos para a África, que eu não quero morar na África, não quero... E aí, passou um mês, ele recebeu uma profecia e sentiu que era um chamado de Deus mesmo para ir para a África, né? Aí ele falou, tá bom, Deus, depois de ser quebrantado e tal, eu vou para a África, só não quero comer cérebro de macaco, né? Diz que nos primeiros dias colocaram ele lá na região que ele foi, não é em toda a África, né, que se come cérebro de macaco, mas na região que ele foi tinha um jantar, foi convidado, e não comer seria uma grosseria assim monstruosa, né, ia fechar as portas para ele. E em 15 dias lá na África ele teve que comer cérebro de macaco. Então, às vezes, para o Senhor, limitações que a gente coloque, o Senhor respeita, mas não é bom. E para alguém que Deus quer usar muito, né, e você é uma dessas pessoas, é bom caírem as limitações, as restrições. Deixa o Espírito agir, né? Deixa o Espírito Santo soprar, deixa o espaço dele crescer, deixa ele entrar em todas as áreas da tua vida, mexer naquelas áreas que você não concorda, que você não quer. Às vezes você não quer perdoar alguém, você não quer se acertar com alguém que você rachou e ficou muito magoado. Mas enfim,
quanto mais nós nos aproximarmos dele, nós dermos espaço para ele, né? Não o restringindo, não o limitando, né? Não o entristecendo e não o apagando, porque o texto fala até em apagar. Alguns entendem que no apagar o Espírito Santo vai embora. Não. O Espírito Santo não vai embora, ele está dentro de você, mas ele está inoperante dentro de você. Quando nós estamos nesse Espírito e nos afastamos, não queremos nada, não queremos saber do Senhor e tal, o Espírito Santo fica inoperante. Ele está apagado, mas ele está lá dentro. Ele não saiu, porque você é nascido de Deus, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Então nós terminamos a aula passada aqui na página 100 do e-book, tá? Íamos entrar em intercessão, né? Terminamos a aula falando sobre esse encher do Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, né? E nós terminamos exatamente falando a questão passiva e a questão ativa. A passiva no sentido de se deixar trabalhar por Deus, pelo Espírito Santo, pela vontade dele, né? É uma posição passiva, deixa Deus agir. Você não faz nada, é Deus quem está fazendo, né? E existe a posição ativa, né? Enchei-vos do Espírito, no imperativo, né? Então, eu até citei aqueles textos, né, de buscai e achareis. Mas quando é que você acha? Quando você busca, é uma ação de buscar. Batei e a porta se vos abrirá, mas você tem que bater na porta, né? Pedi e recebereis. Então até a oração é uma atitude ativa, é uma ação. Por isso que é oração, é uma ação a oração, tá? Então você tem nessa busca do Senhor, a busca do Espírito Santo, você tem o passivo deixar-se encher e você tem o ativo enchei-vos do Espírito Santo. Busca, corre atrás, eu quero mais, né? Buscai com zelo os melhores dons, né? Tem essa parte ativa nossa. Não, estou só deixando Deus agir, não sei o quê, tudo. Você tem que deixar Deus agir, sim, mas a Bíblia é muito clara em que você também tem que buscar, né? Você tem que bater na porta, faz parte da expectativa de Deus para conosco, tá? E aí nós entramos então em Romanos 8, 22 a 27, eu vou ler a partir do 23 só, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse é um texto, assim, fortíssimo, né? Tem ligação com o dom de línguas, tá? Que quando nós oramos em línguas, o Espírito, né, está falando numa linguagem que a gente não entende, mas Deus entende, ele está intercedendo por nós, segundo a vontade de Deus, tá? Mas não é só a questão do dom de línguas, ele fala sobre gemidos interiores. Veja, o apóstolo Paulo diz que ele ora ao Senhor para que a gente tenha espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, que sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Muitas vezes o homem interior, ele sente as coisas, ele percebe coisas, ele discerne coisas, mas a sua mente consciente não tem esse entendimento. Às vezes você está sentindo coisas que você não sabe explicar.
Às vezes nós queremos adorar a Deus, está um momento de oração, e nos faltam até palavras. Eu não sei como falar mais da grandeza de Deus, né? Muitas vezes eu quero orar, interceder, eu sinto incômodo na vida de alguém, então, mas eu não estou conseguindo orar, e eu não discerni ainda qual deve ser a minha oração, como é que eu devo orar por esse assunto, né? E aí a palavra de Deus diz que Ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Então o Espírito Santo, ele entra para nos completar, ele entra para nos preencher. Nós não sabemos orar como convém. Eu estou numa situação que eu não sei o que fazer e o Espírito Santo vem e intercede sobremaneira. Tá? Eu já tive inúmeras situações em que eu tenho alguma coisa no coração, eu vou fazer isso, mas não estou sentindo paz. E eu começo a orar em línguas. E começo a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas e tal. E na hora que eu chego no momento de agir, o meu coração, a minha mente já mudou. Eu já sei que não é para fazer aquilo. Até fechar negócio com alguém, Deus já falou, não fecha. Esse cara é picareta, ele vai te dar muito trabalho, vai te criar muitos problemas. Então, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, todas essas sinalizações se tornam mais frequentes, se tornam um processo mais natural. Quanto mais ignorante sobre o assunto e inoperante em ações na direção do seu conhecimento, né, menos você tem esse approach de Deus, esse mover do Espírito Santo, né, te preenchendo, te completando. Você está fraco, você está cansado, mas você não quer pecar, né? E você não quer tropeçar, você não quer ficar caidão. E nessa hora, veja, você está na sua carne com impulsos de tristeza, impulsos de cansaço, de fraqueza, impulsos, entre parênteses, de morte, né, querendo desistir, né? Mas ao mesmo tempo, se você der a vazão para o outro lado, para que lado? O Espírito nos conecta com o alto, com os céus, com as coisas do alto. E o corpo nos conecta com a terra, com as coisas da terra, as coisas da carne, as necessidades do corpo. Então, nesse momento que você se volta para o outro lado, começa a brotar o quê? Impulsos do Espírito vindo do teu interior. Porque é onde é a habitação do Espírito, no nosso interior. É onde nós somos fortalecidos. É no homem interior. Então começam a vir esses impulsos de quê? De paz, de calma, né? De sabedoria. Calma, o bicho não é tão feio assim não. As circunstâncias não são tão ruins, calma, né? Tenha esperança no Senhor e esses impulsos de fé, de confiança, de descanso, de paz, né? de não desistência, né? Vão superando, porque eles são mais fortes, né? O Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, ela é mais forte, mais poderosa do que a lei do pecado e da morte. Então essa lei de que o mal reside, né, ainda na nossa carne e nós estamos lutando contra ela é sobreposta por uma lei mais poderosa, que nos leva para cima. Tá? Ela é mais forte do que essa daqui. Então, o pecado quer te jogar para baixo, essa lei do pecado da morte, mas a lei do Espírito da vida te levanta, porque esses impulsos do Espírito são mais poderosos, são mais fortes. Eles sobrepujam, né, a força da carne, a força do inimigo e a força deste mundo, né, que são os três inimigos do crente, né? O diabo, a carne e o mundo, tá? Com as suas visões, com as suas ideias, né? Diante dessa situação você só poderia estar arrasado mesmo. Não, esse é um pensamento do mundo, né? Eu tenho um Deus que
Eu passo pelo sofrimento, mas não fico arrasado. Eu tenho dores, mas não estou acabado. Né? Então a gente é ensinado no Espírito a ser erguido, a ser levantado. Quanto mais você usa, mais você tem. Tá? E esse mover do Espírito Santo, através dos dons de línguas, através do gemido, né? Tem gente que usa o dom de línguas só quando está cheio do Espírito, na adoração. Não, dom de línguas, mais do que nunca, é para o momento que você está fraco, você está quebrado, você está... A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas é que essa questão da intercessão aqui é muito importante. Né? E o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então é exatamente dentro dessa vontade. Então quando você está meio confuso, não sabe, poxa, o que Deus quer da minha vida? O que é para fazer nessa situação? Gemidos interiores, deixa o Espírito Santo interceder por você. Né? Para diante dele, Senhor, qual é a tua oração? Às vezes a gente começa orando no Espírito e em poucos minutos você está orando no entendimento, porque você já discerniu o que você estava orando no Espírito. Tá? Então essa é uma prática que quanto mais você se aprofunda, mais você experimenta, mais você vive, mais você usufrui, né? De uma riqueza extraordinariamente preciosa, poderosa e transformadora que está dentro de nós. Tá? Aqui em Efésios 3:20, está escrito assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tá? Então, é uma coisa muito importante, quando a gente fala de fé, né? Você tem a fé e a esperança. A fé é alguma coisa que você acredita que Deus vai fazer. Se você tem uma fé grande, com uma esperança pequena, tá? O que é uma fé grande? Não, eu acredito muito em Deus, eu tenho realmente confiança nele, ele está me guardando, está lá e tal. Mas o que está dentro desse esperar de Deus na tua mente, no teu coração? Você espera que Deus cure pessoas? Ah, não, Deus... Isso daí é uma coisa do Antigo Testamento. Então você tem uma fé grande com uma esperança pequena. Então a tua fé tem um campo de atuação muito limitado. Quanto maior for a tua esperança, ou seja, eu espero restauração financeira, restauração conjugal, eu espero restauração de ministério, eu espero que a minha família seja uma bênção, eu espero que o meu filho lá que está fazendo isso, tal, que ele seja muito abençoado, que aquela pessoa que você está orientando num casamento que está destruído, eu espero que esse casamento seja totalmente restaurado, né? Eu espero que aquela pessoa seja curada de câncer. Então a minha fé encontra numa esperança grande um campo de atuação muito maior. Não sei se está entendendo a diferença entre fé e esperança. Tá? Então, quando eu espero em Deus, né? E esse texto aqui de Efésios 3:20 está falando sobre esperança. Ele está falando o seguinte, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então ele está estimulando o nosso coração, a nossa mente, olha, expande. Ah, mas eu acho que Deus faz isso, eu já tenho uma fé, não, eu conheço a palavra e tal, não sei o quê. Mas a palavra que você conhece está te dizendo o seguinte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tá? Então esse poder de Deus para que as coisas aconteçam nas nossas vidas, né? Ele está muito além do que nós pedimos ou pensamos. Então deixa a tua esperança expandir. Deixa a tua expectativa da relação tua com o Espírito Santo expandir abundantemente. Qual é o nível de intimidade que eu posso ter com o Espírito Santo? Não tem limite. Nós podemos ter uma intimidade sem limite com o Espírito Santo. Sem limites.
Hebreus 10, 14 a 17, vamos falar agora sobre santificação. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. 1 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Tá? Então, veja, santificação é uma obra permanente do Espírito Santo dentro de nós. Ele está o tempo inteiro trabalhando para nos santificar, né? Lemos o texto 1 Tessalonicenses, né? Salvos mediante a obra santificadora do Espírito, né? 1 Pedro 1:2, né? Escolhidos pelo pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Tá? A santificação do Espírito Santo, ela sempre vai nos conduzir para o Espírito, para a obediência ao Senhor. Ela sempre vai nos conduzir para a verdade, né? Que é a palavra de Deus, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. A obediência à palavra. O Espírito Santo nunca vai te revelar coisas que a palavra diz o contrário. Não, pode fazer isso, aquilo, outro, não tem problema e tal, mas espera aí, a Bíblia, nesse texto aqui, nesse outro, ela diz que isso é um problema, sim. Ela diz que Deus não se agrada disso, aliás, não se agrada nada disso. Então, o Espírito Santo nunca vai te dirigir a fazer alguma coisa contra a palavra de Deus, porque toda a obra do Espírito é na direção da palavra, e é na direção de nos santificar. O que é santificar? É nos tornar cada vez mais separados para Deus. Né? Ora, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e pertencem a Ele? Né? Esse pertencer é a santificação. Quanto mais eu pertenço, mais santificado eu estou. Quanto mais eu entendo que eu não sou mais de mim, eu não pertenço mais a mim, mas pertenço a Ele, mais a santificação está acontecendo na minha vida. Mais estou sendo separado para Ele, porque pertenço a Ele. Isso é uma bênção, essa sensação e convicção de pertencimento ao Senhor. Por quê? Porque se você pertence a Ele, é Ele quem te guarda. É Ele quem vai te provisionar na sua vida. Né? A ansiedade, ela cai profundamente contra, né, a sensação de pertencimento ao Senhor. Se eu sou dele, Ele está cuidando de mim, Ele está me guardando, Ele vai me preservar, Ele vai me sustentar, Ele vai dar provisão, Ele vai mostrar o caminho. Eu não estou sozinho, pelo contrário, eu pertenço a Ele o tempo todo. Tá? Então, esse pertencimento, essa obra de santificação, né, que lá no Antigo Testamento, o primeiro texto que a gente leu, né, que a gente leu de Hebreus, mas é um texto que vem de Jeremias, né, dizendo que Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre. O que quer dizer aperfeiçoou para sempre? Quer dizer que eu
em Cristo Jesus, no sangue dele, eu sou perfeito. E por isso Deus pode habitar dentro de mim através do seu Espírito. Tá? Agora, quem é perfeito já foi santificado também, né? Mas aqui ele está dizendo que ele nos aperfeiçoou para sempre, mas nós estamos sendo santificados. É um verbo, né, em ação, é um verbo que está acontecendo, né? Estamos sendo santificados, né? Tá? E aí ele explica um pouquinho desse processo de santificação, que é porei as minhas leis, né, e os meus mandamentos nos seus corações e nas suas mentes. Então, se está no meu coração, na minha mente, ele vai fluir naturalmente na minha vida. Tá? Então, esse texto também tem a ver com aquilo que eu estava falando agora há pouco, são os impulsos do Espírito que está dentro de nós. Impulsos de benignidade, de bondade, de paciência, de complacência, de misericórdia, de amor, né? São esses impulsos no homem que vem do Espírito, no homem interior para fora. Quanto mais dermos vazão a eles, mais conectados com o alto e com as coisas do alto nós estaremos. Quanto mais dermos vazão e nos inclinarmos para o terreno, né, para as necessidades da carne e do corpo, mais distante do céu, né, nós estaremos também. E aí é outro fruto, é outra manifestação, que são as obras da carne, né? Começam a proliferar e crescer mais dentro de nós. Penhor, que quer dizer garantia, 2 Coríntios 1, 22, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, olha aí de novo essa importância do Espírito Santo, né? Propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Tá? Então, lembra das coisas que a gente já aprendeu aqui. Ungiu, nos selou como sua propriedade. Deus está dizendo, esse aqui é meu, está selado. Tá? Eu ungi, selei, é meu, pertence a mim. E o selo que também é colocado numa carta para levar a um destino. E o nosso destino é a glória. Tá? O destino do diabo é o lago de fogo, mas o nosso destino é a glória. Então nós estamos selados com o selo de Deus para chegar a esse destino. E para que isso aconteça, ele pôs o seu Espírito em nossos corações. Veja, a gente fica muito nessa guerra, o Espírito Santo não, o Espírito Santo está no nosso espírito, ele está no homem interior, ele está nos nossos corações, no mais íntimo do nosso ser. Tá? E aí, como garantia do que está por vir. É isso que é importante a gente entender. Quem foi selado recebeu o Espírito Santo como garantia do que está por vir. É uma garantia de que nós vamos chegar até o final. É o Espírito Santo dentro de nós. Ele é a minha garantia. Não é que eu sou fera, porque eu vou guardar, eu sou disciplinado, eu sou o cara obediente, não sei o que, não. É o Espírito Santo que nos conduz à obediência. É Ele que nos impede de cair. É pela graça de Deus que a gente vai ficar em pé até o final. Né? E sempre tem essa relação de dependência, como Jesus falou. Né? Eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então até a perseverança, se manter, né? É algo que a gente depende dele. Deus mandou o seu Espírito para garantir que a gente vai chegar até o fim, tá? Que o avião não vai cair no meio, né? 2 Coríntios 5,5, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, mais uma vez, ele fala, né, estamos sendo preparados para esse propósito de Deus, né? E
e dando-nos então o Espírito Santo como garantia. Quer dizer, tem o Espírito Santo está lá, né? Jesus falou: todos que meu Pai me deu, nenhum eu perdi. Todos que o Pai me enviou, nenhum deles eu perdi. E o Espírito Santo tem esse chamado também. Todos que meu Pai enviou, né? Todos que o Pai enviou, nenhum deles eu vou perder. Eu sou a garantia, diz o Espírito Santo. Eu sou a sua garantia. Tá? Veja, em todo tempo, precisa ficar muito claro aquilo que a gente já estudou lá atrás, né? Que a marca, esse selo do Espírito Santo, né? Ele tem duas marcas, mas uma que eu quero chamar a atenção aqui agora, que é o quê? Aparte-se do mal, todo aquele que tem o Espírito, né? Aparte-se do mal. Então, essa é uma marca do selo de Deus, tá? Com isso eu estou dizendo o quê? Que não é que o cara se converteu, não sei o que, ele está salvo, ele vai ficar para sempre, mesmo que esteja no motel, em adultério, ele vai ser arrebatado e levado sobre as nuvens. Não vai. Tá? A marca, né, é aquilo que o apóstolo Pedro fala: procurai confirmar cada vez mais a vossa eleição no Senhor. Confirma a sua eleição. Né? Como que confirma? Permanecendo nele, continuando buscando a ele. O que essa palavra nos ensina é que o verdadeiro nascido de novo, tá? Ele não vai perder a salvação. Ele pode ter momentos ruins, pode passar mal, pode ter, né? Mas no dia de ser levado no arrebatamento ou na morte, ele vai estar firme no Senhor. Ele vai estar firme. Tá? É esse o sentido dessa questão da salvação. Não é o cara que vai estar em pecado, que sem querer saber de Deus, aprontando um monte que vai. Não é assim. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Tá? Então, mais uma vez aqui, qual é a garantia da nossa herança? É que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Tá? Só mais um texto para mostrar a importância do selo com o Espírito Santo para garantir que a gente vai chegar até o final, que vamos herdar a nossa herança, vamos receber a nossa herança no Senhor. Tá? Conclusão. Toda esta lista de atividades do Espírito Santo demonstra a sua personalidade e a sua divindade. Nenhuma dessas obras poderiam ser realizadas por alguém que não fosse Deus. Portanto, fica evidente que o Espírito Santo é uma pessoa da triunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá, vamos falar aqui um pouco sobre os tipos ou símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Lembra que Jesus também tinha alguns tipos ou símbolos, né? O noivo e a noiva, né? A cabeça e o corpo, ele é a videira e nós somos os ramos, ele é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes, o sacerdócio real, né? Debaixo da autoridade do sumo sacerdote. Então ele tem várias figuras, né? Ele é o pastor e nós somos as ovelhas, né? Ele é o bom pastor que ouve a voz das suas ovelhas. Então você tem também essas figuras do Espírito Santo que nos ajudam a entender um pouquinho, né? E nos relacionarmos melhor com o Espírito Santo. Tá? Então o Espírito Santo é muito frequentemente identificado como óleo. Por que óleo? Porque o óleo era usado para curar, o óleo era usado para confortar, o óleo era usado para iluminar, é usado nas lâmpadas, né? Tinha que ter o óleo que era para fazer a combustão e gerar luz, né? E ungir
uma pessoa. Tá? Então, todas essas manifestações, né? Jesus, quando vem, ele fala, né? Porque o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Para curar os enfermos, para fazer isso. Então, esse é o significado do óleo, né? O Espírito Santo, a relação do Espírito Santo com o óleo, como esse óleo convive conosco, cura, conforta, ilumina e consagra. Cura, conforta, ilumina e consagra. Né? É também chamado de água. João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Tá? Então, aqui é mais uma coisa para a gente discernir clareza entre o Espírito Santo no Antigo Testamento e o Espírito Santo no Novo, após o sacrifício de Jesus. Tá? Então, o Espírito Santo ainda não havia sido dado, né? Porque Jesus ainda não tinha sido morto e crucificado. Antes de subir ao Pai, né, quando ele passa aqueles dias após a ressurreição, ele já tem aquele momento, a gente já citou na aula passada, que ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Quer dizer, ele não aguentava mais esperar, nem deu. O Pai queria estar dentro do coração dos homens, né? E quer estar hoje no coração de todo homem. É um amor de Deus Pai, é um anseio, né, por esse zelo pela sua criação, pelos seus filhos e até aqueles que não serão filhos, né, permanecerão como criaturas de Deus, mas são extremamente amadas pelo Senhor. Bom, então essa água, né, para limpar, para satisfazer a sede, para revivificar, né? Você está cansado, está sem força, o Espírito Santo te vivifica, ele te refresca. A Bíblia fala sobre o refrigério do Espírito Santo, né? Tempos de refrigério trazidos pelo Espírito. Então, esse significado da água limpa, a gente já viu isso, santifica, né? Dá satisfação, a presença do Espírito dentro de nós nos enche, né? Nos dá satisfação, nos dá alegria, muito maior do que a do vinho, né? O terceiro, fogo, Apocalipse 4, verso 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7 espíritos, nesse sentido que o texto fala aqui. É que o 7 é sempre o número completo. As 7 igrejas do Apocalipse, as 7 pragas, né? As 7 trombetas, as 7 taças, né? Me escapou alguns 7 aqui, são vários, só no Apocalipse tem uns 10, né? E os 7 líderes das 7 igrejas, né? As 7 cartas às 7 igrejas. Então você tem um número sem fim mostrando que o quê? Que é um número que você completa alguma coisa, né? É algo que você... é um tempo completo, é uma situação completa, é um grupo completo, é um estado de plenitude. Tá? Então, os 7 Espíritos de Deus, mostrando um ministério pleno do Espírito Santo, né? Em todas as suas manifestações. Tá? Tem até um versículo que fala sobre 7 características do Espírito de Deus, do seu ministério, né? Fundamental, que fazem parelho com essas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E viram que o que parecia língua de fogo
Parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito as capacitava. Tá? Então, as línguas de fogo, né? Essa relação do Espírito Santo com fogo, ele vem para crescer, ele bota fogo dentro de nós, né? O coração é aquecido, o coração arde, o coração esquenta de amor, de vida, de desejo, de paixão por fazer a obra de Deus, de sede da presença dele, né? Esse fogo. Uma outra característica chamada de vento. João 3,8, vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, né? O vento, o sopro. O que é nascido de Deus, ele recebe o sopro de Deus. Recebendo o sopro de Deus, né? Ele é como o vento. De repente, quer dizer, o que isso quer dizer? Que você não está preso a rotinas. Deus te usa de um jeito, mas pode te usar de outro, totalmente diferente. Ele está te usando de uma forma na vida de uma pessoa, mas ele pode te usar de outra forma na vida de muitas outras pessoas, bem distintas daquela. Tá? Essa liberdade de ação do Espírito, né? Como aquele diácono evangelista, de repente foi arrebatado para um outro lugar do planeta e evangelizou uma pessoa que estava lá. Um propósito de Deus na vida daquele homem que estava passando de charrete lá, de carruagem, né? E foi abordado, né? por Filipe, né? E nesse momento ele é evangelizado, se converte, é batizado, né? E segue caminho, e Filipe desaparece de novo. Volta para onde o Espírito Santo o levou. Quer dizer, quanto mais nós estamos nesse mover do Espírito, mais coisas desse gênero podem acontecer conosco. Coisas inesperadas, coisas que não fazem sentido, coisas que podem parecer estranhas, como Jesus pegar um pedaço de lodo, um pouco de lodo no chão, cuspir e passar no olho de um cego, de nascença, e ele começar a ver. Coisas que às vezes não fazem sentido, quer dizer, 2 discípulos lá pregando num determinado local e a cara deles começou a brilhar e ficar como um rosto de anjos. Coisas extraordinárias. Coisas como Pedro, levado profeticamente a uma casa, a um endereço, falando, 2 homens o conduziram, e chega lá, ele começa a pregar e todo mundo é batizado no Espírito Santo, sem que ele conclua ou ensine muita coisa a respeito, né? Esse é o mover do vento, a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Para de prender o vento. A igreja que dá liberdade, as coisas acontecem muito mais. Pomba, a pomba do Espírito, né? Quando desceu sobre Jesus, a pomba até hoje é um sinal de paz, símbolo de paz, né? Então, curiosamente, Deus escolhe, quer dizer, uma pomba, ela não agride ninguém, ela não ataca ninguém, ela não é carnívora, é um animal extremamente pacífico, né? E essa foi uma forma de Deus falar do Espírito Santo, né? A pomba, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus, né, como uma pomba e sobre ele permaneceu, né, diz a palavra. Bom, já falamos sobre o penhor, sobre o selo, né? Uma coisa interessante aqui. Vamos ver esse texto de João 16.
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha o espírito do ministério. Para alguém que quer se submeter ao Espírito Santo, você tem que entrar nesta corrente. O Pai enviou o Filho. E o Filho disse: tudo que eu falo foi o que eu ouvi de meu Pai. E o meu propósito aqui é fazer a obra de meu Pai. Eu não falo nada por mim mesmo, mas tudo que eu falo é o que eu recebi do meu Pai. E aí Jesus vem, sobe ao Pai e roga e envia o Espírito Santo. É o enviado de Jesus. O Pai enviou Jesus, Jesus enviou o seu Espírito. Tá? E aí vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo o que ele faz? O objetivo dele é o quê? Não é falar de si mesmo, mas é de glorificar o Filho. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O que o Espírito Santo vai falar? Né? Ele não falará de si mesmo. Olha que coisa forte. Ele não fala de si mesmo, ele fala o que Jesus está orientando ele a falar. E Jesus falou aquilo que o Pai orientou ele a falar. Tá? Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Né? Quando ele fala em outro momento do Espírito Santo, ele vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas. Mas o Espírito Santo está completamente alinhado debaixo daquele que o enviou, que é o Senhor Jesus. E aí agora, no Espírito, nós somos enviados. E aí a gente quer começar a falar para as pessoas aquilo que a gente pensa. A gente quer começar a falar para as pessoas, às vezes como igreja, da nossa visão, a nossa missão, a nossa igreja, o nosso isso, o nosso aquilo. E gente, não é assim. O que nós falamos é o que está na palavra. Igrejas tradicionais antigas criaram seus credos, e para alguns o credo é mais importante do que a Bíblia. Não é o que nós falamos, não é o que nós pensamos que vai mudar as pessoas. É o que Deus pensa. Não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Que se manifestou na vida do Filho e ele enviou o Espírito Santo que fala tudo aquilo que ele recebeu de Jesus. E nós devemos falar aquilo que recebemos do Espírito Santo e do Senhor Jesus. É uma sequência de envios. É muito importante entender, esse é o princípio do reino de Deus. O Pai nos envia, né? O Filho só fala o que o Pai quer, e o que o Pai disse para ele falar, e o que ele recebeu do Pai. O Filho envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo só fala daquilo que o Filho disse para ele. E a preocupação do Espírito Santo não é se autoglorificar, é glorificar o Filho. Ele quer que Jesus seja glorificado. Embora o Espírito Santo seja totalmente Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Nós, quando somos enviados, a gente tem que estar totalmente debaixo dessa compreensão, desse perfil de envio. Nós somos enviados não para dizer o que nós pensamos. Pessoas não entram na igreja, na tua casa, querendo receber alguma coisa de você, para querer saber o que você pensa. As pessoas precisam saber o que Deus pensa. E quanto mais próximo do que Deus pensa, do que Deus quer você estiver, mais você vai ser usado por Ele.
mais nós seremos usados no Senhor. Página 102. Jesus, a hora está passando e eu ainda não acabei esse capítulo. Esses símbolos e tipos são metáforas ou figuras, usando elementos que pertencem à nossa experiência natural, mostram as características do Espírito de uma maneira que fica mais fácil de compreender a realidade de sua obra e de sua pessoa. Assim fica mais fácil a gente interagir com o Espírito Santo também, né? Algumas citações do Espírito aqui no Antigo Testamento, tá? Porque ele se manifestava, tá? Mas não da forma atual, né? Então, eu vou ler um pouco desse texto aqui. Todas as comunicações escritas e orais que Deus fez para o homem foram feitas pelo Espírito Santo. Deus deu a Adão, Caim, Noé, Jó e outros revelações completas para aquela época, que não estão textualmente registradas na Bíblia. Por exemplo, os sacrifícios de Caim e Abel indicam que houve uma instrução detalhada. E em Jó há evidências de instruções completas de Deus para aquela época. Noé recebeu toda a instrução para a construção da arca. Era chamado pregador da justiça. Tinha conhecimento de animais puros e imundos, muito antes da lei de Moisés. De Abraão a Cristo, refere-se a quase toda a história de Israel e quase toda a revelação escrita. Todos os profetas foram movidos pelo Espírito Santo. Também os governantes sacerdotes estavam sob o poder dirigente do Espírito. Porém, não havia habitação permanente e universal do Espírito nos que criam. Habitação permanente, nem nos profetas existia. O Espírito Santo vinha sobre eles, eles ficavam cheios, falavam alguma coisa. E era isso daí. Não existia manifestação universal. Hoje o Espírito Santo é colocado dentro de todos. E todos recebem também o poder do Espírito Santo para a obra, para o reino, para testemunhar. O Espírito vinha e partia das pessoas de acordo com sua soberania. Foi Jesus Cristo aqui na terra que disse que rogaria ao Pai para que o Espírito fosse dado. Ele não precisaria fazer esse pedido se fosse normal ter o Espírito no Velho Testamento. Foi por causa do pedido de Jesus Cristo que temos a bênção da habitação permanente do Espírito Santo em nós, dentro de nós. Tá? Então, só para deixar bem claro assim, a diferença do agir do Espírito no Antigo e no Novo, né? Vamos falar um pouquinho das obras do Espírito Santo no Antigo. Êxodo 31:1. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, ou Bezalei, né? Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Entenda uma coisa: se você sente um chamado de vida para ser médico, você pode entender que Deus vai usar a tua vida através da medicina. Então, que há uma unção do Espírito Santo te dando habilidade e destreza dentro da medicina, para compreender, para servir, para ajudar pessoas. O seu chamado de vida, ele não se separa necessariamente do teu chamado espiritual. Tem gente que gosta de separar tudo, mas não é bem assim. O teu primeiro ministério espiritual é a tua casa. Para não dizer que é você mesmo. É o teu corpo. Os cuidados com você. Se você não consegue cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros? Né? Amai ao próximo como a si mesmo. Alguns perguntam, onde é que está isso na Bíblia? Pô, mas é uma das coisas mais básicas na Bíblia. Amai ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Então a coisa começa pelo seu amor por você.
de querer se cuidar, de querer crescer, querer se servir, fazer parte da obra, crescer, se desenvolver, conhecer coisas. Você cuidando de você, você se torna também mais apto para cuidar de outras pessoas. Tem pessoas que não se cuidam e aí a família fica muito difícil. A pessoa está se destruindo, e destrói a família, destrói tudo, né? E todos nós estamos sujeitos a isso, tá? Só que a nossa vida não termina com uma derrota ou com um fracasso, né? Nosso Deus é o Deus de oportunidades, ele sempre dá novas oportunidades. Quando o povo de Israel estragou tudo lá atrás, Moisés quebrou as tábuas da aliança, né? Deus chamou Moisés e falou: agora sobe aqui, vamos refazer essas tábuas que você quebrou. Só que dessa vez você vai preparar as tábuas e eu vou escrever nelas. Já que você quebrou, você traz tábuas preparadas aqui para eu escrever nelas. Então, é uma obra que Deus está... A obra foi destruída. O plano de Deus para a sua vida foi destruído. E Deus quer agora escrever contigo um plano novo. Só que você entrou ativamente nesse plano. Moisés, traz as pedras aqui, prepara elas, alinha, porque eu vou escrever nelas. Então ele nos chama para agora vamos fazer esse plano junto aqui. Porque o meu plano você destruiu. Mas a minha ação na tua vida, o meu amor, a minha vontade do teu crescimento, do teu sucesso, não morreu. Mas agora você vai escrever o plano junto comigo. Então veja, Números 27, 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Tá? Homem em quem está o Espírito. Tá? Então havia essa manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. O Espírito Santo esteve dentro de Josué, esteve, mas nunca foi uma habitação permanente. Tá? Por mim, Daniel 4:8, por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele. Tá? Então, falando de Daniel, né, a percepção, né, obviamente isso daqui não foi a fala de um homem de Deus, mas a percepção de que havia Deus na vida daquele homem o tempo todo. Tá? Juízes 3:9. Mas quando clamaram ao Senhor, lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Tá? Aquela manifestação de poder. Tá? De modo que liderou Israel e foi à guerra. O Espírito sobre, é um poder para a gente realizar alguma coisa. Tá? O Espírito está naquela pessoa, é algo, eu estou falando com ele, ele me conhece, eu tenho intimidade com ele, eu tenho relacionamento com ele, tá? Mas ele não é a habitação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Por que não é habitação? Porque o Espírito Santo não podia habitar onde ainda havia pecado. Mas não tem pecado nas nossas vidas? Tem, só que o que Deus vê é o sangue de Jesus que pagou pelos nossos pecados. Tá? Então, antes do sacrifício, não tinha essa habitação permanente. Né? Verso 6, 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Cada nome assim, legal para vocês colocarem num filho no futuro aí, né? Ou num neto. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas, né? Manifestações do Espírito Santo durante a guerra. 1 Samuel 10:9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção.
o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. 16:13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Tá? Então haviam essas manifestações do Espírito, tá? Com passeios do Espírito e manifestações do Espírito sobre. Tá? Mas não é o Pentecostes, não é o novo nascimento com a habitação do Espírito Santo, não é o poder de Deus permanentemente sobre nós. Tá? Isso não tinha no Antigo Testamento, senão Jesus não teria dito, né? Ele está com vocês, mas ele estará em vocês. Né? Se eu não for, né? Se eu não subir para o Pai, o Consolador não virá, mas se eu subir, eu rogarei ao Pai, e ele enviará o Espírito Santo. Então, e vos dará o Espírito Santo. Então é algo diferente. Né? A igreja recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos foi outorgado. Fala o apóstolo Paulo em Romanos 5, né? O Espírito de Deus nos foi outorgado, foi dado para a igreja, está dentro de nós. Assim como o nome de Jesus foi dado para a igreja, né? A capacitação, a autoridade e o poder para usar este nome. 1 Samuel 10:9, quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. Não, esse daqui eu já li, desculpa. Lá no final, então, Salmo 51:11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, pois o Espírito Santo podia se retirar. Juízes 16:20, então ele chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Tá? Então esse partir, esse largar é algo do Antigo Testamento, é algo antes do sacrifício de Jesus, é algo antes do novo nascimento. Nós vivemos dentro da atmosfera de sermos filhos de Deus. Recebemos a autoridade e o poder de sermos chamados filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus. Tá? Então é uma outra perspectiva. Houve um nascer de Deus em nós. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Quer dizer, o Espírito se retirava ali, né? Estava com a pessoa e se retirava. João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Mais tarde receberiam, porque Jesus ainda não tinha, né, morrido pelos pecados. E aqui ele segue falando, até então o Espírito ainda não tinha sido dado. Ok? Em toda a história de Israel, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Depois dessa glorificação, muda a história. Né? Romanos 8:9, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Lembra tudo que a gente tem falado, pertencimento, santificação, né? Quem é realmente o nosso dono? O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, né? É uma história nova, aqui é um escrito novo. O Espírito Santo foi dado depois que Jesus foi glorificado do lado do Pai. Né? A partir dali, o Espírito Santo foi dado. Se alguém não tem, o que eu li antes ali, né, em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não tem, não pertence, não é dele.
tá? Pode ainda se converter. Mas o cara que está na igreja, se declara crente, mas não tem o Espírito de Cristo, ele não é do Senhor. Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Veja, esse andar pelo Espírito só é possível para alguém que tem a habitação permanente do Espírito Santo. O que está entrando mais no detalhe? Viver ou andar? Qual que é mais genérico, qual que é mais específico? Viver é mais genérico. Viva no Espírito Santo. Né? Leve sua vida no Espírito Santo. Mas aí aqui ele escreve, se vocês vivem pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ele traz para o detalhe, para o dia a dia, para o acordei, vou dormir, estou entrando no trabalho, me trataram mal no caminho, meu chefe está muito nervoso, falou besteira, eu tenho um desafio grande para sobrepor. Andemos no Espírito, em cada detalhe, em cada pequena coisa das nossas vidas. O Espírito Santo está dentro de nós o tempo inteiro, não é para entrar só naquilo que é super importante. O Espírito Santo está dentro de nós o tempo inteiro para participar de tudo que nós somos. Lembrando que nós pertencemos a quem? A Ele. E não mais a nós mesmos. Romanos 8:4. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tá? Então aqui tem a ver com o que eu já falei um pouco lá atrás. Né? A carne ou o corpo é terreno, fazem parte da nossa vida terrena, a nossa conexão com este planeta. Qual é a nossa conexão com o planeta, com o universo material que a gente vive? É o nosso corpo. Através do quê? Dos 5 sentidos. Se você não olhar, se você não sentir cheiro, olfato, né? não tiver paladar, não ouvir e não sentir o toque, não tiver sinestésico, você não tem contato com o mundo. Não existe um mundo para você. Então nossa conexão com o mundo é através do nosso corpo, nos seus 5 sentidos. Tá? E a nossa conexão com as coisas do alto é através do nosso espírito. E a alma, onde reside a nossa vontade, nossas decisões, onde reside as nossas emoções, nossos sentimentos, né? Onde reside os nossos pensamentos, a nossa massa cinzenta, né? Isso tudo é a alma. Tá? Então a batalha da tua vida, ela não está acontecendo neste mundo pelas circunstâncias que te cercam. A batalha na sua vida, ela está dentro da tua alma. Sua mente, suas emoções, suas escolhas, suas decisões, seus sentimentos. É aí que existe uma batalha. As circunstâncias podem te trazer tristeza. Que a circunstância é ruim, você não pode talvez fazer nada sobre ela, ou muito pouco. Mas como você vai viver e ficar diante daquela circunstância é uma escolha sua, é uma opção sua. E essa opção ela se manifesta para onde você se inclina. Se você se inclina para a carne, você vai estar com a mente cheia das coisas da carne. É tudo que a carne quer. Se você se inclina para o Espírito, você vai ficar com a mente cheia das coisas de Deus. Você vai predominar em você os impulsos interiores do homem interior, né? Os impulsos de quê? De vida, de paz, de bondade, de amor, de confiança, de fé. Uma coisa
milita contra a outra. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Vamos virar a página 104, capítulo 19. Ainda tem algum tempinho para avançar aqui nesse capítulo com vocês. O novo nascimento. Estudamos na aula passada os atributos e as obras do Espírito Santo e vimos na Bíblia que o Espírito Santo é Deus, pois possui atributos que só Deus possui: eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. Também vimos que o Espírito Santo realiza obras que somente Deus pode realizar. Tá? Então, é uma pessoa, a gente acabou de falar, tem uma parte aqui introdutória nesse capítulo que eu não vou ficar me repetindo, né? Mas o Espírito Santo tem vontade, ele tem intenção, tá? O Espírito Santo tem emoções, tem sentimentos, ele não entristeça o Espírito Santo, né? E aqui mais uma vez aparece também a intenção dele, né? Em 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Tá? Então o Espírito Santo tem vontade, ele tem uma mente, ele tem sentimentos, ele tem emoções. Ele é uma pessoa. E ele é Deus. Essa oração que a gente citou no capítulo anterior, que Davi fala, não retires de mim o teu Espírito Santo, essa oração não é uma oração para os nossos tempos. O Espírito Santo não é retirado. Ele pode até ser apagado e fica lá como se fosse uma vela apagada, porque a gente não está mantendo ela acesa. Mas ele não sai de lá. O Espírito Santo pode ficar inoperante dentro de nós, mas ele não nos deixa. Por que não nos deixa? Porque nós nascemos de Deus. E Deus não abandona a sua paternidade, ele não deixa os seus filhos. Se a gente recebeu o poder de ser feito filho de Deus, e agora somos chamados filhos de Deus, não somos largados por Deus. Pelo contrário, somos selados como propriedade dele e recebemos o Espírito Santo como garantia de que nós vamos chegar até o fim, como a gente estudou na aula passada. Então vamos ver aqui Hebreus 6, 4. Ora, eu vou ler uns textos aqui que podem nos dar a impressão de que se perde a salvação. Tá? E vamos ler eles. É importante para entender a palavra, você tem que ver aonde existe uma argumentação contrária e por que nós pensamos diferente, né? E como nós entendemos isso que está escrito. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Isso é uma orientação clara. Se alguém se converteu, veio, conviveu, congregou na igreja e tal, e um dia saiu da igreja e disse que Jesus não é o Senhor, que não existe, que não tem nada a ver, que agora estou em outra religião, esquece renovação. Tá? Ela foi iluminada. O que é participar, né, do Espírito Santo? Você está como Saul, né? Ele foi participante do Espírito Santo. Ele entrou na casa dos profetas no momento que havia um mover do Espírito Santo. E ele entrou nesse mover. O mover acompanhou ele. Tá? Isso não quer dizer que Saul tivesse se convertido. Saul profetizou, mas ele não entregou o coração para o Senhor. Ele não se converteu de fato. Nunca. Mas ele teve manifestações a ponto de alguns falarem. Ué,
Saul virou profeta, né? Mas por quê? Porque ele entrou no mover do Espírito dentro de uma congregação de Deus, da casa dos profetas. E o Espírito de Deus se retirou. Certo? Então, ele foi participante, ele foi iluminado, tá? Deus chamou, Deus falou com ele, né? Ele comeu daquela semente, ele foi uma terra que comeu uma daquelas sementes da parábola do semeador, mas não é das sementes que perseveraram e permaneceram, foram até o final. Tá? Então tem até aquela que começa a crescer, fica logo cheio de alegria, mas morre porque não tinha raízes em si mesma. A árvore que não tem raiz não é árvore, é um fake. Ela não tinha raízes, não tinha estrutura, não era árvore. Ela não nasceu de novo, não houve essa geração. 2 Pedro 2, 20 e 22. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nela enredados e por elas dominados, estão em pior estado que no princípio, tendo sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. O que ele quer dizer com isso? Que o cão nunca deixou de ser cão. Ele estava comendo comida de gente, mas ele nunca deixou de ser cão. A porca tomou um banho, foi lavada, mas ela não deixou de ser porca. Então ela voltou para a sua origem. Tá? É preciso entender que as pessoas que entram na igreja, ficam e tal, são batizadas nas águas, têm uma experiência, tudo, não quer dizer que tenham nascido de novo. Quando nasce de novo, é uma verdadeira conversão. E Deus sela. Sela com o novo nascimento, sela com o Espírito Santo. Tá? 1 Coríntios 3. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. É aquela passagem de 1 Coríntios, não é? Que fala das nossas obras serem provadas no dia do fogo. Né? Naquele dia, né, as nossas obras vão passar pelo fogo. Ouro, prata, feno, madeira, tal, palha, né? E algumas das nossas obras, ou todas as nossas obras, vão se queimar. E tem aquele que tudo que ele apresentou se queimou. E o texto termina dizendo o seguinte: mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Por quê? Esse não é um julgamento de salvação. Esse é um julgamento de galardão. Então, até aquele que teve as suas obras queimadas, ele todavia será salvo. Porque não era a salvação dele que estava em jogo, era o galardão dele que estava sendo discutido. Né? E veja, tem uma obra dele que não se queimou. Tem uma obra que não se queimou para que ele fosse salvo. Por isso que ele foi preservado. João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não era essa passagem que eu queria ler. Não, eu coloquei... não, tá aqui, eu não coloquei em azul. Tá? Tá aqui escrito, grifado em preto, negrito. Esse manteve apenas a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. Em algum momento alguém pergunta, qual é a sua obra para que a façamos? Jesus vai e responde,
A obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. Tá? Então, que obra é essa? É a obra da fé. Ele creu. Ele creu. Ele creu naquele que foi por ele enviado. Ele não foi fiel, não ficou firme, fez muita besteira, teve uma vida que não teve graça, não valeu tanto a pena, né? Procurou ali se santificar, com certeza não foi um perdido, porque um perdido não seria achado, né? Não permaneceria achado, mas é alguém que não soube fazer, não se envolveu, não quis, mas ele continuou crendo na salvação em Jesus até o final, crendo com convicção. E por isso ele se aplica a esse texto de 1 Coríntios 3,15. Né? Esse, todavia, foi salvo. Esse tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Tá? Então, a gente seguiu o texto aqui, essa passagem que eu li, né? Essa habitação para sempre. Tá? Lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Para sempre. Não é temporária a manifestação do Espírito dentro de nós. Ela é para sempre. É diferente do que foi lá atrás. Tá? Em João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Eu já li esse texto, estou só repetindo de novo, porque a gente está consolidando essa questão do para sempre, né? E de que o mover do Espírito hoje é diferente do Antigo Testamento. Diferente em quê? Que é o Espírito dentro, permanente. E que recebemos o Espírito Santo. E esse receber é para sempre. Ele não sai. Né? Ele não será retirado de nós jamais. Tá? Nunca ore como Davi orou lá atrás, que Davi orou em outro tempo, em outras circunstâncias. Tá? E a gente viveu algo que Davi não pôde conhecer naquele tempo, que era um novo nascimento. Hebreus 3,6. Aqui preste atenção, eu vou acabar terminando com com esse tema aqui. Tá? São duas passagens muito claras na Bíblia que eu vim mais para consolidar as coisas que a gente está falando. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Veja, Paulo faz uma afirmação no tempo presente. Nós somos a casa de Cristo. Hoje. Paulo, ou o autor de Hebreus, né? Muitos acreditam que foi Paulo, não tem uma super confirmação, tá? Mas o autor de Hebreus disse: nós somos casa de Deus hoje. E aí ele continua a frase: se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Então, olha que frase interessante. Eu posso dizer uma afirmação no futuro para uma condição no presente. É a frase comum da nossa linguagem, né? Se eu estudar bastante, adequadamente para o vestibular, me disciplinar, procurar dormir adequadamente, né? Não beber muito, a bebida afeta a memória de quem é um vestibulando, tudo atrapalha demais, né? Se eu me preparar adequadamente, eu vou passar no vestibular. Então ele faz uma afirmação futura, vou passar no vestibular, para uma condição presente, anterior àquilo. Mas aqui ele está dizendo uma coisa, o seguinte: hoje eu sou casa de Deus, no tempo presente,
se no futuro eu guardar até o final a confiança e a exultação da esperança. Se eu guardar a minha fé, se eu permanecer firme no Senhor até o fim, o que é o fim? Ou é o arrebatamento ou é a minha morte. Se eu guardar o Senhor até o final, quer dizer que hoje eu sou casa de Deus. Você está entendendo? Uma frase afirmativa no presente, com uma condição se no futuro guardarmos firme até o fim. Se eu não guardar firme até o fim, quer dizer que hoje, no tempo presente, eu não sou casa de Deus. Ou seja, quem cai e não volta é porque nunca foi casa de Deus. Tá claro isso? Gramática. Não precisa de uma interpretação extraordinária, é o que está escrito. Não satisfeito, o autor de Hebreus escreve mais, no verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, né? Veja lá atrás, se tornaram participantes de Cristo, aquela passagem que a gente leu, que pode dar a impressão que houve perda de salvação, né? Hebreus 6, 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes que há de vir, e caíram, impossível renová-los outra vez. E aqui ele está dizendo o seguinte: nos temos tornado participantes de Cristo, tempo presente, se, condição, de fato guardarmos firme até o fim, futuro. Uma condição no futuro para uma afirmação no tempo presente ser verdadeira. Ou seja, se eu não guardar firme até o fim, quer dizer que eu nunca de fato me tornei participante de Cristo. Tá claro isso? É uma frase idêntica à primeira, ele só muda os termos, mas está falando exatamente do que? Quem é nascido de Deus não cai, está selado, vai até o fim. Quem caiu é porque nunca foi. Aqueles que vão chegar no último dia e falar para o Senhor Jesus, né, Deus colocou eles do lado esquerdo lá, entre aqueles que estão fora, não vão entrar no reino. E eles perguntaram para ele, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu curei pessoas em seu nome, eu profetizei em seu nome, eu preguei o seu nome. E Jesus vai dizer para eles o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticam o mal. Em verdade vos digo, nunca vos conheci. Não é que vocês começaram bem, se afastaram, talvez a um olhar humano, sim. Mas Jesus está dizendo, eu nunca conheci vocês. Eu nunca notei vocês nunca me encheram os olhos, vocês nunca me chamaram a atenção. Tudo que vocês fizeram foi fake. Gente, um púlpito facilmente se torna um palanque de admiradores. Levitas, não gosto muito de usar esse termo, porque o músico, o cara que está no ministério é muito mais do que um levita. Ele é um sacerdócio real. Então, mas aquele que está envolvido na música, está lá no louvor da adoração, conduzindo pessoas, que voz maravilhosa, que unção, que não sei o que tá. Olha, os narcisos se encontram nos púlpitos e fazem dos púlpitos os seus palanques de glória. Os narcisos se encontram nos louvores, no meio dos louvores e da adoração, e fazem do seu chamado sacerdotal um ambiente
narcisista de autoglorificação e admiração. Isso é muito delicado. Por isso nós temos que vigiar, por isso que o Espírito do Reino é o quê? O Pai enviou Jesus que disse, eu só falo o que o Pai me disse para falar. Eu só vou aonde o Pai me disser que é para eu ir. Tudo que eu falo é o que eu recebi de meu Pai. Eu não falo nada de mim mesmo. Aí vem o Espírito Santo não falará nada dele mesmo. Tudo que ele falará é o que ele recebeu de mim. Porque tudo que meu Pai tem pertence a mim também. Então nós, quando somos enviados, nós não temos que falar de nós mesmos. E nem glorificar a nós mesmos, nem aceitar glorificações. Nós temos que seguir o perfil do envio. O envio e o enviado. O enviador e o enviado. Né? O enviador nos diz o que falar. O enviado fala aquilo que aquele que me enviou mandou falar. Eu não quero falar nada mais além disso. Eu não estou preocupado com mostrar minha visão do reino, minha visão da palavra, minha visão... Não interessa pregar o que está na palavra. Por isso que eu gosto de usar muito versículo bíblico o tempo inteiro, versículo. Por quê? A pessoa pode esquecer de mim, pode esquecer do curso, pode esquecer, mas das coisas que aprendeu aqui, o Espírito Santo lembra elas. Estará sempre lembrando. Porque a palavra de Deus nós vamos parar por aqui. Tá? Estamos aí na página 106. Felizmente avançamos um pouquinho mais, né? E a gente vai terminar esse capítulo na próxima aula e entrar um pouco no outro capítulo, tá? Que será o capítulo 20. Tá? Então vamos seguir nessa direção. Eu quero orar agora antes de encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa seus filhos e filhas com a tua graça, com discernimento espiritual, que haja um crescer de intimidade com o Espírito, no Espírito, um crescer de mover, de poder de Deus através de nós, pelo Espírito Santo, que a nossa intimidade com o Senhor, com o Pai e com o Filho, cresça através desse relacionamento com o Espírito Santo que foi colocado dentro de nós e foi dado para nós. Senhor, que nenhum de nós possa perder este calor da presença do Espírito Santo, possa deixar ela inoperante dentro de nós. Não. Se está inoperante na vida de alguns, se está pouco atuante, se está meio desativado, nós queremos clamar ao Espírito Santo, ativa tudo em nome de Jesus. Opera grandes coisas. Levanta esse homem interior, essa mulher interior, levanta eles. Levanta os nossos corações. Nós queremos te conhecer mais. Queremos viver mais da tua presença. Queremos provar mais do teu mover. Eu quero sentir mais os teus impulsos dentro de mim. De paz, de amor, de alegria, de bondade, de benignidade. Ver todo esse fruto da tua presença, do Espírito de Deus se manifestando dentro de mim, de dentro para fora. Que assim seja na vida de cada um desses participantes do curso, Senhor, eu te peço. Que cresçam no fluir do Espírito Santo, cresçam na intimidade, no ouvir, no falar, no receber do Espírito de Deus. Que o curso seja uma bênção, que haja foco, que haja discernimento, que haja crescimento espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos. Agora, para aqueles que estão juntos aqui no online, nós vamos seguir um tempo de perguntas e respostas. Tchau.